HS do autor. Prefácio do autor. Este livro é uma tentativa de colocar as relações de sexo sob uma nova e decisiva perspectiva. É uma tentativa não de coletar o maior número possível de características distintivas ou de sistematizar todos os resultados de medições e experimentos científicos, mas de referir-se a um único princípio que sintetiza o contraste total entre homem e mulher. Nesse aspecto, este livro se diferencia de todas as outras obras sobre o mesmo tema. Não se detém em detalhes aqui ou ali, mas avança em direção ao seu objetivo final. Não acumula investigação sobre investigação, mas combina as diferenças psíquicas entre os sexos em um sistema. Não trata de mulheres, mas da essência feminina. Parte, de fato, dos fatos mais comuns e óbvios, mas pretende alcançar um único princípio concreto. Isso não é metafísica indutiva. É uma abordagem gradual ao coração da psicologia. N.X. Eckhart, a investigação não é de detalhes, mas de princípios. Não menospreza o laboratório, embora a ajuda do laboratório com relação aos problemas mais profundos seja limitada em comparação com os resultados da análise introspectiva. Um artista que deseja representar a forma feminina pode construir um tipo, sem necessariamente fornecer uma prova formal por meio de uma série de medições. O artista não despreza os resultados experimentais. Ao contrário, considera um dever adquirir experiência. Mas para ele, a coleta de conhecimento experimental é meramente um ponto de partida para a autoexploração. E na arte a autoexploração é a exploração do mundo. A psicologia utilizada nesta exposição é puramente filosófica, embora seu método característico, justificado pelo assunto, seja começar a partir dos detalhes mais triviais da experiência. A tarefa do filósofo difere daquela do artista em um aspecto importante. Um lida com símbolos, o outro com ideias. Arte e filosofia se relacionam como expressão e significado. O artista inspirou o mundo para depois exalá-lo. O filósofo possui o mundo fora de si e precisa absorvê-lo. Há sempre algo pretensioso em teoria. E o verdadeiro significado, que em uma obra de arte é a própria natureza, e em um sistema filosófico, é uma generalização muito condensada, uma tese que vai à raiz da questão e se prova, parece nos atingir de forma abrupta, quase ofensiva. Onde minha exposição é antifeminina, e isso acontece praticamente em toda parte, os próprios homens a receberão com pouca sinceridade ou convicção. Seu egoísmo sexual os faz preferir ver a mulher como gostariam que ela fosse. Não preciso dizer que estou preparado para a resposta que as mulheres terão ao julgamento que fiz sobre seu sexo. Minha investigação, de fato, se volta contra o homem no final. E embora de um jeito mais profundo do que os defensores dos direitos das mulheres poderiam antecipar, atribui ao homem a culpa mais pesada e real. Mas isso pouco me ajudará, e é de tal natureza que não pode, de maneira alguma, reabilitar-me na mente das mulheres. A análise, no entanto, vai além da atribuição de culpa. Ela se eleva acima de fenômenos simples e superficiais para alturas que não apenas abrem uma visão sobre a natureza da mulher e seu significado no universo, mas também sobre a relação com a humanidade e os últimos e mais elevados problemas. Uma relação definida com o problema da cultura é alcançada, e chegamos à parte que a mulher deve desempenhar na esfera dos objetivos ideais. Ali, onde os problemas da cultura e da humanidade coincidem, busco não apenas explicar, mas atribuir valores. Pois, de fato, nessa região, explicação e valoração são idênticas. Uma perspectiva tão ampla foi, de certa forma, imposta à minha investigação desde o início, não intencionalmente direcionada. A inadequação de toda a filosofia psicológica empírica decorre diretamente da própria psicologia empírica. O respeito pelo conhecimento empírico não será prejudicado. Ao contrário, o significado de tal conhecimento será aprofundado, se o homem reconhecer nos fenômenos, e é a partir dos fenômenos que ele parte,
quaisquer elementos que lhe assegurem que há algo por trás dos fenômenos, se ele perceber os sinais que provam a existência de algo mais elevado do que os fenômenos, algo que sustenta os fenômenos. Podemos ter certeza de tal primeiro princípio, embora nenhum homem vivo possa alcançá-lo. Em direção a tal princípio, este livro avança e não vacilará. Dentro dos limites estreitos que até agora o problema da mulher e dos direitos das mulheres tem sido confinado, não houve espaço para a tentativa de alcançar uma meta tão elevada. No entanto, o problema está intimamente ligado aos enigmas mais profundos da existência. Pode ser resolvido prática ou teoricamente, moral ou metafisicamente, apenas em relação a uma interpretação do cosmo. A compreensão do universo, ou o que se passa por tal, não se opõe ao conhecimento dos detalhes. Por outro lado, todo conhecimento especial adquire um significado mais profundo por causa disso. A compreensão do universo é autocriativa, não pode surgir, embora o conhecimento empírico de cada época o espere, como uma síntese de quanto maior soma de conhecimento empírico. Neste livro, existem apenas os germes de um esquema mundial, e estes estão mais intimamente relacionados com as concepções de Platão, Kant e o cristianismo. Fui compelido, na maior parte, a elaborar para mim mesmo a base científica, psicológica, filosófica, lógica e ética. Acho que, no mínimo, estabeleci as fundações de muitas coisas nas quais não pude mergulhar completamente. Chamo a atenção especial para as deficiências desta parte do meu trabalho, pois atribuo mais importância à apreciação do que tentei expor sobre os problemas mais profundos e gerais do que ao interesse que certamente será despertado pela minha investigação especial sobre o problema da mulher. O leitor filosófico pode se incomodar ao encontrar um tratamento dos problemas mais elevados e últimos, coincidindo com a investigação de um problema especial de pouca dignidade. Compartilho com ele essa aversão. Posso, no entanto, dizer que tratei em todo momento o contraste entre os sexos como o ponto de partida, e não o objetivo da minha pesquisa. A investigação rendeu uma colheita rica em suas implicações para os problemas fundamentais da lógica e suas relações com os axiomas do pensamento, sobre a teoria da estética, do amor e do belo e do bom, e sobre problemas como individualidade e moralidade e suas relações, sobre os fenômenos do gênio, a busca pela imortalidade e o hebraísmo. Naturalmente, essas inter-relações abrangentes auxiliam o problema especial, pois, ao ser considerado de tantos pontos de vista, seu escopo se amplia. E se, nesse sentido mais amplo, ficar provado que a cultura pode oferecer apenas a menor esperança sobre a natureza da mulher, se os resultados finais forem uma desvalorização, até mesmo uma negação da feminilidade, não haverá tentativa neste sentido, de destruir o que existe, de humilhar o que tem um valor próprio. O horror pelo meu próprio ato me sobreviria, se eu aqui fosse apenas destrutivo, e tivesse deixado apenas uma folha limpa. Talvez as afirmações em meu livro sejam menos articuladas, mas quem tem ouvidos para ouvir, ouvirá. O tratado se divide em duas partes, a primeira biológico-psicológica, a segunda lógico-filosófica. Pode ser questionado que eu teria feito melhor em escrever 2 livros, um tratando da ciência física pura, o outro introspectivo. Era necessário concluir com a biologia, antes de passar para a psicologia. A segunda parte trata de certos problemas psíquicos de uma maneira totalmente diferente da metodologia de qualquer naturalista contemporâneo. E por essa razão, penso que a remoção da primeira parte do livro teria colocado em risco muitos leitores. Além disso, a primeira parte do livro demanda uma atenção e crítica da ciência natural possíveis em poucos trechos apenas da segunda parte, que é principalmente introspectiva. Como a segunda parte parte de uma concepção do universo que é antipositivista, muitos a considerarão não científica, embora haja uma forte prova contra positivismo. Por agora, devo me contentar com a convicção de que prestei a devida consideração à biologia, e que estabeleci uma posição duradoura para a psicologia não biológica
não fisiológica. Minha investigação pode ser contestada em certos pontos, por não estar apoiada por provas suficientes, mas vejo pouca força em tal objeção, pois, em tais assuntos, o que pode prova significar? Não estou lidando com matemática ou com a teoria do conhecimento, exceto em 2 casos. Estou lidando com conhecimento empírico, e nesse campo só é possível apontar para o que existe. Nessa região, prova não significa mais do que o acordo da nova experiência com a experiência antiga. E é bastante semelhante se os novos fenômenos foram produzidos experimentalmente por homens, ou surgiram diretamente da mão criativa da natureza. De tais provas posteriores, meu livro contém muitas. Finalmente, gostaria de dizer que meu livro, se me é permitido julgá-lo, é em sua maior parte de uma qualidade que não pode ser entendida e absorvida à primeira vista. Aponto isso eu mesmo, para guiar e proteger o leitor. Quanto menos eu me vi capaz nas 2 partes do livro, e especialmente na segunda, de confirmar o que já passa por conhecimento, mais ansioso me tornei em apontar coincidências onde me encontrei em acordo com o que já era conhecido e dito. Lawrence Molnar pela grande assistência que me deu, e ao professor Dr. Friedrich Odell, pelo interesse gentil que tomou no meu trabalho desde o início. Sou especialmente grato aos amáveis amigos que me ajudaram na correção das provas.